Olá pessoal, todos os estudantes, conhecedores, pesquisadores e também aqueles que estão passando pela primeira vez no canal. Aquela saudação, peço que aqueles que não se inscreveram se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, que é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre um tema: anjos e demônios. Quem são? Quando começou? O que surge em volta disso? Realidade? Mito? O que as escrituras falam, o que os povos antigos, como que eles acreditavam? Será que existe algum fundamento para se crer que realmente isso é verdade ou é uma estrutura mitológica dentro de algumas religiões? Para a gente entender legal, nós temos que saber que tivemos o conhecimento na América sobre anjos mediante as escrituras. Estamos estudando elas, então temos que nos inteirar daquilo que elas falam. E anjos, segundo as escrituras hebraicas, significa malar, mensageiro, aqueles que estão diretamente ligados ao Criador de todas as coisas. São mensageiros para fazer determinadas coisas, fazer aquilo que eles são criados. Eles têm finalidade, segundo as escrituras. Nós vemos que nos textos antigos, um anjo, se ele é um mensageiro, ele simplesmente leva uma mensagem. Se ele é guerreiro, ele está ali para guerrear, ele não está para fazer outra função. Se ele serve diante do trono como labaredas e fogo, é ali que ele fica. Mas para a gente entender sobre anjos, vamos separar algumas classes desses anjos. E uma das primeiras classes que nós vemos é o arcanjo. Arcanjo, dentro da escritura, ele é aquele que guerreia, é aquele que foi criado para combater. Combater o quê? E por quê? Esse arcanjo, alguns segmentos dizem que só existe um, e esses segmentos às vezes afirmam categoricamente que ele é até Jesus. Esse arcanjo ligado diretamente a seu executor para libertar ele. Será que ele realmente só existe um dele? Será que realmente só existe um arcanjo criado para dar seguimento como se fosse o próprio Jesus? Vamos ler o livro de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo de número 13. Aqueles que puderem acompanhar, nos acompanhem, por favor. Daniel, capítulo 10, versículo 13, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Esse texto ele se refere a uma mensagem que o anjo mensageiro ia levar até Daniel, mas existe ali uma guerra, um conflito e uma resistência para que esse malar, esse mensageiro não passasse. E ele está explicando para Daniel que essa resistência durou 21 dias até que eis que Miguel, reconhecido nas escrituras como o arcanjo Miguel, e diz esse malar o seguinte: dos primeiros príncipes veio para me ajudar e eu fiquei ali. Então esse arcanjo Miguel, ele é dos primeiros príncipes, aqueles segmentos que falam que Miguel é Jesus. Então, possivelmente deve ter outros Jesus, porque ele é dos primeiros, ele nem é o primeiro príncipe, ele é dos primeiros príncipes. Então, na linhagem de anjos e demônios, entendemos que existem outros arcanjos que são destinados a esse combate, destinados a esta guerra. Dentro da linhagem também dos anjos, encontramos os querubins. Querubins são aqueles destinados à proteção, e nós vemos que foram colocados, segundo as escrituras, que nós vamos analisar posteriormente, querubins em volta da árvore da vida. Vocês vão ver aqui em cima que existem 2 querubins, segundo os sumérios, com uma árvore da vida no meio, e aqueles querubins estão ali nessa proteção. Também a Arca da Aliança foi colocada 2 querubins acima como símbolo de proteção. Então os querubins eram aqueles anjos destinados a proteger, destinados à proteção.
Existem também os serafins, e em contrapartida nós vemos, voltando um pouquinho, que os querubins são apresentados nas Escrituras como seres alados e com rostos de animais. Nós vemos no livro de Ezequiel que um querubim tem rosto de águia, outro querubim tem rosto de outros animais e assim sucessivamente. Então se difere um pouco do que realmente são esses querubins, figuras animalescas ou simplesmente anjos na realidade, mas com função específica, que é a função de proteger. Existem também os serafins, aqueles que servem diante do trono. Quem fala muito bem sobre isso é o profeta Isaías. E esses serafins são anjos destinados, e quando nós lemos lá no capítulo 6, por exemplo, de Isaías, eles sempre estão em volta com fogos, com labaredas de fogos. Existem algumas tradições que dizem que eles são serpentes de fogos a serviço da proteção do Criador. Aliás, da adoração ao Criador. E esses anjos, eles são colocados desta forma. Só que quando surgiram os demônios? Quando se começaram a acreditar que existiam demônios? Nós vemos, por exemplo, nas Escrituras antigas, quando nós lemos, não vemos Moisés contender o diabo fazendo a cabeça de Faraó. Nós vemos que quem mudou o coração de Faraó foi o próprio Deus. Nós não vemos Elias contendendo com o diabo e nem o profeta Isaías contendendo também com o diabo. Nós vemos claramente que são homens combatendo com outros homens. Não existe a ideia de diabo como reino do mal. Não existe a ideia de diabo como reino, como Satanás que compete como criador. Se nós pegarmos e formos analisar alguns textos bíblicos, por exemplo, nós vemos que no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás diante deles, entre eles. Nós vemos que, voltando àqueles que não viram ainda o vídeo do significado do nome Elohim Adonai, peço que veja, eu vou deixar a descrição aqui abaixo para que possa entender um pouco sobre a palavra Elohim. Aqui no livro de Jó, por exemplo, diz que num dia vieram os filhos de Deus. Na realidade, o verbo está no plural, os filhos também no plural, então aqui não é Deus, são deuses, mas não é esse o contexto que nós vamos entrar. Então vieram esses filhos dos deuses de Deus e veio também no meio deles Satanás. Repare o diálogo que tem entre Deus e esse ser angelical. É um diálogo de amigos. Olha, por onde você vem? Eu venho de passear, eu venho de rodear pela terra. E Elohim diz assim: você tem visto o meu servo Jó? Como que ele é fiel, como isso e aquilo, e todo mundo sabe. O diálogo vai terminar em que o próprio Elohim mandando Satanás agir em cima da vida de Jó. Não foi o Satanás que quis agir, Satanás não chegou diante dele também com essa finalidade. Satanás simplesmente chegou ali para falar, para se apresentar diante dele, e ele mostrou, ele mandou, e Satanás foi agir. E o interessante também é que nas Escrituras antigas, aqueles que é chamado de demônio, ele pertence ao exército do Criador. Vamos abrir as Escrituras no livro de 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 19, diz assim: então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. O profeta diz assim: olha, eu vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, a partes a sua mão direita e a sua mão esquerda. Então o profeta diz que ele teve uma visão do trono de Deus e todo o exército do céu diante do trono. Então eles faziam aquela
aquele círculo diante do trono, tanto a mão direita quanto a mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Remote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro de outra. Então cada um falava de alguma coisa, o que ia fazer. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, presta atenção, saiu um espírito, se apresentou diante do trono e disse o seguinte: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? Dê a sua proposta, o que você vai fazer? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus. Então repare que o espírito da mentira se levanta da onde? Do meio do exército de Deus. E diz a Escritura que o Senhor concorda com aquilo e fala que ele vai prevalecer. E quem é esse espírito? Esse espírito é do exército de Deus. Vamos confirmar isso no livro também de 2 Crônicas. Ele diz assim: disse mais, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial à sua mão direita e à sua esquerda. Então ele fala a mesma coisa. E diz assim: então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor disse: com o quê? Sairei e serei o espírito da mentira nas bocas dos profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás, prevalecerás e faze-o assim. Deus concorda com aquela mentira, com aquela ação. Então nós vemos que o espírito da mentira, aquele que João fala no seu capítulo 8, versículo 44, o espírito da mentira, ele pertence ao exército de Deus. Por quê? Porque as escrituras antigas, elas concordam que tudo vem da parte de Deus. Nas escrituras antigas não existe um reino que compete contra o reino de Deus. Nas escrituras antigas não existe reino paralelo. Tudo é feito por Deus. Ele mesmo, Elohim, fala que ele faz o bem, ele faz o mal, ele cria a paz e ele cria a guerra. Ele, o próprio Elohim, faz isso. Então tudo aquilo que acontece é o próprio Deus que faz. E da onde surgiu a ideia, então, de anjos e demônios? Quando o povo estava cativo na Babilônia, a Babilônia, ela era um local repleto dos seus deuses. Tinha o deus Apsu, e o interessante é que esse deus Apsu na Babilônia, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de alguma coisa, esse deus Apsu era destinado a ele uma piscina ou um lugar reservado cheio de água para que as pessoas da Babilônia, quando fizessem alguma coisa ruim, elas fossem ali batizadas como símbolo de purificação a esse deus Apsu. Interessante, né? Como algumas religiões e culturas hoje em dia adotaram isso como forma de morrer o velho homem e nascer uma nova criatura. E também lá, na Babilônia, tinha o deus Marduk. E a Babilônia acreditava que, como a terra era plana, embaixo ficava o reino das trevas e em cima o reino dos céus, o reino do bem. Existia aquele diabinho do lado esquerdo do homem e aquele anjinho do lado direito do homem que ficava ali dando os seus conselhos e assim sucessivamente. E isso perpetuou pelos séculos dos séculos. Criaram um reino paralelo. As pessoas dizem assim: mas o diabo, ele caiu antes da queda do homem. Não é isso que Reis nem Crônica falam. Crônicas e Reis mostram que esse anjo denominado diabo, denominado Satanás, como Jó, por exemplo, mostra que são filhos que se apresentam diante de Deus e que falam ali o que eles vão fazer. É um ser criado para fazer coisas determinadas, é um ser criado para fazer coisas específicas. E será que outras religiões têm algo sobre isso? Nós vemos, por exemplo, que no hinduísmo eles acreditam num Deus
chamado Shiva. E esse Deus é o Deus da destruição e da restauração. Shiva, por exemplo, ele atua numa trindade onde a deusa Trimurti, Brahmanes, é a deusa da criação, o Vishnu da preservação e ele próprio Shiva da destruição. Mas eles acreditam que Shiva é o destruidor que constrói, ou seja, não existe nada que construa sem destruir. Ah, mas como isso pode acontecer? Por exemplo, você vai construir uma casa, você tem que destruir a terra, fazer ali os canais, a sua base para construir. Então, segundo eles, não existe nenhuma construção nova sem que antes haja uma destruição. Veremos isso no versículo 2 de Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Também, pela palavra da sabedoria de Shiva, incomodou um rei que era denominado pelos hindus como rei dos demônios e mandou quem atrás de Shiva? Uma cobra. Interessante, né? Acontecer isso também no paraíso. Vamos ver isso quando chegar no Jardim do Éden. Na Babilônia também existe o quê? O Egito, uma pluralidade de deuses, onde existe o deus Ra e o seu filho, metade homem, metade divindade, seu filho Horus. E também na Babilônia, uma pluralidade de deuses. O deus que nós falamos, Apsu, e assim sucessivamente. E desde a Suméria também veio essa pluralidade, onde os anjos eram denominados Igigi. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre os Anaquins, os Nephilins e assim por diante. Então, bem dizer, a estrutura anjos e demônios é uma estrutura que para o Velho Testamento são seres criados por Deus para determinada coisa. O demônio no Velho Testamento é um ser criado para dar a segunda opção para o homem, para mostrar para o homem que ele pode fazer uma outra coisa, mas quem decide é o homem. Se uma pessoa pisar no teu pé, para o Velho Testamento, Ra-Satã é aquele que chega para você e fala, olha, você pode esquecer isso, mas você também pode dar um tiro na cara dele. Agora depende do seu Yitzhara, a sua decisão, a sua escolha, a sua inclinação, se ela é para o mal. Yitzhara significa isso, a inclinação para o mal. É você quem decide. Satanás, ele simplesmente, para o Velho Testamento, é o que te dá essa opção. E para o Novo Testamento, existe o reino das trevas, porque veio essa estrutura de Babilônia, a religião aprendeu, os costumes gregos, a escritura grega absorveu isso da Babilônia. Deus simplesmente, a única coisa que ele falava no Velho Testamento era para não invocar espírito dos mortos. Por quê? Porque talvez não sabia o que eles iriam falar, se eram verdadeiros, se não era para se misturar com isso, que era abominação. Mas reino de trevas, o que compete contra Deus, isso é mitologia babilônia. E existe anjos e anjas, interessante, né? Será que existe anjo do sexo feminino? Algumas pessoas dizem erradamente aquela palavra de Mateus, quando Mateus fala, capítulo 22, versículo 30, diz assim, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamentos, mas serão como anjos de Deus no céu. As pessoas falam ali que anjo não tem sexo, mas simplesmente o escritor grego, ele diz que serão como os anjos que não casam e não dão em casamento. Não é que eles não têm sexo. Mas o livro de Zacarias, no capítulo 5, a partir do versículo 9, ele diz o seguinte, que ele levantou os olhos e viu quem? Que saíam duas mulheres e traziam vento em suas asas, pois tinham asas como as de cegonha e levantaram éfode entre a terra e o céu. E se pegarmos a profecia de Zacarias, nós vamos ver que eram dois anjos no sexo feminino. Então existe anjo de sexo masculino e existe anjo do sexo feminino. A gente simplesmente deixa claro aqui o seguinte, falamos sobre a história, não me meto em crença. A pessoa quer acreditar em uma mitologia, acredite. Eu simplesmente gosto de deixar claro que a estrutura, ela sempre provém de algum lugar. Tudo que é em relação à Bíblia, ela proveio da Suméria.
Antes de Moisés escrever, há 2000 anos atrás já existiam os mitos e as lendas. E esses mitos e lendas eles foram agregados na Bíblia. Acreditar em demônio, em Satanás, como um subjetivo, como um ser realmente é uma mitologia que veio de Babilônia. Um reino, se Deus é soberano, que soberania é essa que existe um reino que compete contra ele? Então, acreditar em mitologia depende de cada um. As escrituras antigas, elas mostram que só existe um reino, o reino de Deus, e que todas as outras coisas são destinadas a acompanhar o seu objetivo para o que ele foi criado. Satã, no Velho Testamento, foi criado para executar essa tarefa de ser o desviador. E no Novo Testamento, as pessoas o interpretam como aquele que compete contra o reino dos céus. Acreditar ou não, depende de cada um. A história é essa e aí tá. E eu agradeço mais uma vez e desejo a todos um ótimo dia. Se não se inscreveu, se inscreva no canal. Ative os sininhos das notificações e até o próximo vídeo.